uma, uma oração. Esses encontros, eles são para que possamos estudar este livro que estamos estudando, que é As Bases da Fé Cristã, de Wayne Grudem, e o intuito é que sejam encontros para nossa edificação, que possamos conhecer mais do nosso Deus e amá-lo mais, e obedecê-lo e servi-lo mais e melhor. Então, nós vamos iniciar com uma oração, entregando este momento diante do Senhor, que Ele nos conduza. Amém? Baixe sua cabeça e vamos orar. Senhor, nosso Deus amado, te rendemos, Senhor, graças por tua bondade, Senhor, por tua fidelidade. Meu Deus, estamos aqui, Senhor, reunidas, mesmo que distantes, mas nessa ferramenta que o Senhor nos proporciona para juntas, meu Deus, crescermos, buscarmos a tua face e crescermos no conhecimento do Senhor. E isso, Senhor, só é possível através do agir do teu Santo Espírito que habita em nós. Por isso, meu Deus, nesse momento, nos colocamos diante do Senhor, pedimos que o Senhor esteja abençoando esse estudo que estaremos fazendo, que o Senhor esteja preparando os nossos corações, que o Senhor esteja retirando tudo aquilo que vem impedir cada uma de nós a nos concentrarmos no Senhor, na tua beleza, na tua majestade, na tua bondade, Pai. Nos ajuda a conhecer mais ao Senhor e que o Senhor nos instrua no teu conhecimento, Pai, para que o teu nome seja glorificado através das nossas vidas. Que toda glória, louvor e honra sejam dadas ao teu santo nome, Pai. Assim oramos, em nome de Jesus. Tivemos o nosso primeiro encontro, há 15 dias atrás, onde estivemos estudando o capítulo 1 do livro, que é o que é a Bíblia. E nesse encontro nós falamos um pouco sobre a Bíblia ser autoridade, por ser a palavra de Deus, a Bíblia ser clareza, porque todos, independente do grau de escolaridade, mas todos aqueles que têm o seu conhecimento, os olhos abertos para o conhecimento da palavra de Deus, todos aqueles aos quais o Espírito Santo abre os olhos, revela os mistérios, eles têm o entendimento. Então a Bíblia ela é clara, ela é simples, o Evangelho é simples para aqueles a quem o Senhor deseja revelar. E a Bíblia também ela é necessária para que a gente conheça a esse Deus, aquilo que podemos conhecer de Deus. A Bíblia traz tudo aquilo que nós precisamos saber sobre Deus. A Bíblia traz e resposta para todas as questões que o Senhor deseja nos revelar. Estão na sua palavra. Nós precisamos dela. E ela é suficiente. Foi falado também esses pontos aqui da autoridade, clareza, necessidade e suficiência são pontos destacados no livro pelo autor Wayne Grudem, e ele fala também da suficiência da escritura, ou seja, não é necessário ter nenhum outro livro para complementá-la, ela já é completa nela mesma. O que nós fazemos quando nós lemos livros cristãos é uma organização que existe naquele livro a respeito daqueles temas específicos que ele traz, onde eles são baseados na Escritura. Mas a Escritura, por ela mesma, ela é suficiente. Então, foi isso que vimos, rapidamente aqui no primeiro encontro. E hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre Deus, sobre a que Deus se assemelha. Nesse encontro, a gente vai tratar de atributos de Deus, de atributos que nós podemos perceber do Senhor. No capítulo, nós vamos ver sobre a que Deus se assemelha. E o autor, ele traz o entendimento de que, para que possamos conhecer a Deus, a fonte que nos dá esse conhecimento de Deus é o próprio Deus. Ou seja, nós precisamos recorrer ao próprio Deus para poder conhecê-lo.
e ele se revela a nós através da sua palavra. Então, a importância de estudarmos a palavra, de buscarmos na palavra para conhecermos ao Senhor. E por que conhecer a Deus? Nós não conseguimos amar intensamente pessoas que nós não conhecemos. Para nós amarmos, nós precisamos conhecer, saber de determinadas coisas daquela pessoa, né? Existe a questão da intimidade, de você ter empatia com aquela pessoa, todo um conjunto que nos possibilitam conhecer as pessoas e assim nós amamos. Então não é diferente com o nosso Deus. Ele é o nosso Deus criador, o único Deus, e para que possamos amá-lo mais, para que possamos ter uma vida de intimidade com ele, nós precisamos conhecê-lo. Por isso é importante a gente refletir à luz da palavra de Deus sobre ele próprio. Ele é a fonte. O primeiro tópico que o autor traz a respeito de atributos de Deus é a existência de Deus. O tópico diz: Deus existe. É uma coisa que para a gente é bem básico, né? Mas é muito importante a gente trazer esse fato. Deus, ele simplesmente existe. E ele não está preocupado em provar que ele existe. Porque ele existe. Ele não precisa que provem a existência dele. Ele é Deus, foi por meio dele que todas as coisas se criaram e ele existe. Lá em Gênesis 1, vocês podem estar acompanhando, Gênesis 1:1. Primeiro versículo da Bíblia vai dizer assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, se tudo existe hoje, né? Céu, terra, mar, nós, seres humanos, animais, tudo que existe veio do Senhor. Então, o Senhor que criou todas as coisas. Então, a existência dele é muito nítida. Embora nós saibamos que muitas pessoas dizem não crer na existência de Deus. Mais para frente a gente vai ver um pouquinho o porquê que essas pessoas alegam não crer em Deus, né? A Escritura, ela parte do princípio de que Deus existe, sem precisar dar qualquer prova de sua existência ou das suas ações. Deus, ele coloca em nós, em nosso interior, um senso da sua existência. Então, como eu falei, todos nós sabemos que Deus existe, embora algumas pessoas aleguem que ele não existe. Mas vamos ver depois o porquê disso. Em Romanos 1:19, vou abrir aqui para ver com vocês, vai dizer assim, Romanos 1:19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. O próprio Deus, ele manifestou ao coração dos seres humanos, né, da sua criação, a sua existência. Todas as pessoas, em todo lugar, têm um profundo senso interior de que Deus existe, de que são suas criaturas e de que ele é o seu criador. O autor traz ainda para nós. Então, mesmo que muitas pessoas não reconheçam a Deus, a existência de Deus, ela é algo intrínseca no seu coração, no coração de todos. Todos nós temos o senso comum da existência de Deus, que ele mesmo colocou em nós. Então, por que essas pessoas ainda assim insistem em dizer que não creem em Deus? Nós vemos a resposta lá em Romanos 1:25, ainda no mesmo capítulo, Romanos 1, verso 25, vocês podem ir acompanhando também aí, diz assim: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Ou seja, o senso interior de todos nós
temos a consciência colocada por Deus da sua existência, de que Ele é o Criador e que nós somos criaturas. Mas muitas pessoas trocaram a verdade de Deus pela mentira e negam a existência de Deus. Elas afirmam que não há lugar para Deus em seus planos, como diz lá em Salmos 10. Perverso na sua soberba não investiga, que não há Deus são todas as suas cogitações. Ou seja, dizer que não existe Deus é tudo o que eles pensam, na sua soberba. Eles afirmam que não há Deus. Deus simplesmente existe. Em nosso interior, o próprio Deus colocou um senso da sua existência. E como nós podemos conhecer a esse Deus? Surge essa pergunta. E Deus, ele pode ser conhecido por meio das coisas criadas. Esse versículo aqui nós passamos por ele algumas vezes no encontro passado, Romanos 1, 20, que vai nos dizer: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, nós podemos conhecer a Deus ao olhar para as coisas criadas. As coisas criadas, nós podemos conhecer a Deus através de tudo que Ele criou. E também nós podemos conhecer a Deus através da palavra de Deus. A crença em Deus não é uma fé cega. Ela está baseada nos indícios que podem ser encontrados, tanto na Bíblia quanto no dia a dia. Então, nós cristãos, nós que cremos na existência de Deus e temos as nossas vidas colocadas no Senhor, nós não somos ignorantes, como muitas pessoas olham para nós e nos veem dessa forma, porque o evangelho, para aquele, o homem natural, como diz a palavra, é loucura. Então, o mundo olha para nós e nos vê como pessoas ignorantes, como pessoas que são levadas por conversas de líderes religiosos, né? Mas não, a nossa fé, ela não é uma fé cega, ela é uma fé sólida. Ela é uma fé que se solidifica através do que conseguimos ver pelas coisas criadas do nosso Deus e pela palavra do nosso Deus. O segundo tópico que o autor nos traz é que Deus, ele é conhecível. Nós podemos conhecer a Deus. Não podemos conhecer a Deus por completo, mas podemos conhecê-lo pessoalmente. Por mais que nós estudemos a palavra, nos debrucemos para conhecer mais do nosso Deus, que realmente a gente precisa conhecê-lo mais, lá em Oséias diz, né? Para a gente se esforçar, e perseverar em conhecer ao Senhor. Então, por mais que nós devamos nos esforçar em conhecer mais e mais o nosso Deus, nós nunca chegaremos ao conhecimento completo de Deus. Nós podemos conhecer aquilo que Ele nos revela sobre Ele. Lá em Salmos 147, verso 5, vai nos dizer assim: grande é o Senhor nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. E no Salmo 139, verso 6, vai nos dizer assim: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. O conhecimento completo de Deus, nós não podemos atingir. Nós conhecemos aquilo que o Senhor nos capacita para conhecer, mas como seres limitados, não temos esse conhecimento completo do Senhor. Então, nós podemos conhecer a Deus nas páginas da Escritura
e ao meditar em sua grandeza e seus atributos. A vida eterna, ela é o conhecimento de Deus. É outro ponto que o autor traz nesse tópico aqui sobre Deus ser conhecível. Lá em João 17, Jesus vai dizer, João, capítulo 17, verso 3, Jesus diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, o conhecimento de Deus é a vida eterna. Onde nós podemos, então, conhecer a Deus? Através da Escritura, como aqui eu falei, o autor traz no livro, e através das coisas criadas. E os atributos de Deus. Sobre os atributos de Deus, existem os atributos de Deus comunicáveis e os atributos que são incomunicáveis. O que é isso? Os atributos comunicáveis são aqueles que Deus compartilha conosco. Por exemplo, Deus, ele é amor. E Deus compartilha conosco essa capacidade de amar. Deus é bom e Deus compartilha conosco a capacidade e como fruto do Espírito Santo nós sermos bons também. Então são atributos que ele comunica a nós. Alguns dos atributos de Deus são comunicáveis. Outros atributos de Deus são incomunicáveis. Quais seriam os atributos incomunicáveis? São, por exemplo, a onipresença de Deus. Deus, ele é onipresente. Ele está em todos os lugares, ao mesmo tempo. Então, são atributos, a onipresença, a onipotência, são atributos que Deus não nos comunica, que nós não podemos ser. Tem aqui uma citação, uma paráfrase, que diz o seguinte: como criaturas finitas, nunca conheceremos tudo sobre qualquer atributo de Deus, mas mesmo assim há um enorme valor em conhecer seus atributos, pois neles encontramos as verdades sobre Deus que Ele quer que conheçamos e assim podemos glorificar ao imitá-lo. A ação que Grudem traz aqui é: alguns dos atributos de Deus serão mais fáceis de entender, porque são aqueles que Ele compartilha conosco. Outros podem ser mais difíceis de entender, porque são atributos que ele não compartilha conosco. Então, é aqui que entra aquela parte que eu falei, né? Tem coisas que são maravilhosas demais para nós, como disse o salmista. Ou seja, quando eu paro para refletir na onisciência de Deus, ou seja, que Deus conhece todas as coisas, que Deus conhece o passado, o presente, o futuro, que nada foge dos olhos de Deus, que Deus conhece as coisas que poderiam acontecer se tomássemos determinadas atitudes, tudo. Deus, ele está inteiramente dentro do tempo, do espaço, né, e tem todo o conhecimento. Para nós não conseguimos mensurar isso, nossa mente é limitada, e nós não conseguimos explicar, né, de uma forma concreta, assim nós não conseguimos vislumbrar, porque é um atributo que somente ele tem e que ele não compartilha conosco. Nós podemos explicar brevemente, mas se vocês forem parar fundo para refletir, vai dar um nozinho na cabeça aí, porque para a gente é maravilhoso demais. Deus, ele também é independente. Deus não precisa de nós. Deus não depende de nós ou de nada da criação. Ele é independente. Lá em Atos 17, podem acompanhar na Bíblia de vocês, Atos dos Apóstolos 17, verso 24 e 25 vai dizer assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse,
pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Deus não precisa de nós. Deus não depende de nós. Nós é que dependemos e precisamos dele para tudo. Ele nos dá a vida. O autor traz a seguinte citação: ele não nos criou porque estava solitário ou necessitado de companhia de outras pessoas. A existência pessoal de Deus sempre foi perfeita, completa e satisfatoriamente feliz em si. E aqui me vem à memória alguns apelos que são feitos, que muitas vezes nos parece que Jesus precisasse que nós o aceitássemos. O apelo, eu não tenho nada contra apelo, no sentido de que é dada a palavra de Deus, a mensagem do Evangelho, e chamar o pecador ao arrependimento, eu não tenho nada contra isso. Na verdade, eu creio ser sim necessário. Mas a questão é que eu não sei se vocês já viram ou já ouviram falar, já foram em alguma igreja, em que o apelo ele é feito de uma forma que é quase como se o pregador, eu nem duvido que possa acontecer, de algum dizer o seguinte: dê uma chance para Jesus, Jesus está te pedindo uma chance. Na verdade, somos nós que precisamos pedir uma chance ao Senhor. Ele não precisa de nós. Jesus, ele foi e é o escape de Deus para nós, ou seja, através de Cristo, da obra de Cristo na cruz, é que nós podemos nos achegar a Deus. Então, nós é que precisamos de Deus para exatamente tudo. E sempre existiu. Antes de todas as coisas, o Senhor é. É o que nós podemos ver lá em Salmos 92. E também por ele, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aqui reforçando o entendimento de que Deus não precisa de nós e de que tudo vem dele, é feito por ele e para ele. Tudo em nós, Tudo depende do Senhor e não o oposto. Deus, ele sempre existiu. Ele não foi criado. Ele nunca passou a existir. Deus não é dependente de ninguém ou de coisa alguma. Em vez disso, toda a sua criação é que precisa ser dependente dele. Deus, ele escolhe nos dar valor. Esse ponto é também muito, muito importante, porque partiu do Senhor criar o ser humano e partiu do Senhor dar valor ao ser humano. Partiu do Senhor enviar o seu Filho para salvar pecadores. Nós, em nós mesmos, não temos valor algum. O valor que nós temos, ele vem do Senhor, é em Cristo, e partiu dele. Não é algo que nós pudéssemos fazer por nós mesmos, mas foi uma iniciativa do Senhor nos resgatar e nos dar valor. Sofonias 3:17 vai nos dizer o seguinte: o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. O Senhor se alegra em nós, ele se regozija em nós e ele escolheu fazer dessa forma. O nosso valor, ele vem do Senhor, assim como a nossa identidade, ela está no Senhor. Embora Deus seja completamente independente, ele também escolhe dar-nos valor e significado. Ele nos permite ser importantes para ele. Na verdade, toda a criação o glorifica e o traz alegria, disse o autor. Deus, ele não precisa de nós, isto é um fato, mas ele nos dá o privilégio de poder alegrar ao seu coração.
e assim louvá-lo. Este é o significado que Deus nos dá. Esse é o sentido da vida humana. Esse é o valor da vida humana, glorificar a Deus. E esse valor, ele é dado pelo próprio Deus. Deus, ele é imutável. Ou seja, um outro atributo que o autor traz é da sua imutabilidade. É imutável de todas as maneiras. Deus não muda. Salmos 102. Vamos lá em Salmos 102, verso 27, vai nos dizer: Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Malaquias 3:6 vai nos dizer o seguinte: Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. A imutabilidade de Deus se aplica apenas nas maneiras que as Escrituras nos dizem que ele é imutável, em seu ser, atributo, propósito e promessa. Entender isso aqui é importante lá na frente, daqui a pouquinho vocês vão perceber por quê. Em que Deus não muda? Deus, ele é imutável em seus propósitos. Ou seja, ele tem um porquê de fazer todas as coisas e ele não muda isto. Ele é imutável em suas promessas. Quando Deus fala, Deus cumpre. Deus cumpre aquilo que ele diz. Mas Deus é imutável em tudo? Fica a questão. Que o autor nos diz que não, que ele é imutável nos seus atributos, ou seja, naquilo que faz parte do seu ser. Ele é imutável em seu propósito e ele é imutável em sua promessa. E aí é importante vocês gravarem isso, porque mais para frente a gente vai entender. Lá em Salmos 33:11, Salmos 33, verso 11, vai nos dizer assim: O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Ou seja, em seus propósitos, Deus é imutável. Em Números 23, Números 23, 19, vai nos dizer que Deus não é homem para que minta. Em Êxodo, pronto, aí ficamos aí, né? Aí, minha gente, outro ponto que é importante a gente salientar, a questão de nós sermos diferentes de Deus nesse atributo, porque nós somos mutáveis. Hoje, a gente pensa de determinada forma, e amanhã, à medida que a gente tem um conhecimento, à medida que a gente vê as coisas por outro ângulo, a gente pode mudar o nosso pensamento. Nós somos mutáveis, Deus não. Os planos de Deus, eles não são frustrados, antes eles permanecem para sempre. Então, creio que ficou claro aqui essa questão da imutabilidade de Deus. Mas eu não sei se vocês, muito provavelmente sim, vocês já se depararam com passagens bíblicas em que parece que Deus mudou. Mudou de ideia, mudou de estratégia, mudou de pensamento. Quem aí já se deparou com passagens bíblicas que pensou, mas Deus é imutável? A gente sabe, isso é uma certeza que nós temos, da sua imutabilidade. Passagens bíblicas que se parecem contradizer a imutabilidade de Deus. Então, existe algo que a gente precisa pensar justamente naquilo que Deus não muda, né? Os seus propósitos, seus atributos e suas promessas, ele não muda. Mas esses casos, eles devem ser entendidos. Isso aqui é entre aspas, citação do autor, que diz o seguinte: esses casos em que parece que Deus mudou, eles devem ser entendidos como reais expressões da atitude presente de Deus, ou intenção referente a uma situação específica. Na medida em que a situação muda, a atitude, a ação de Deus muda.
ou então expressão da intenção divina também se altera. Eu vou citar aqui um caso. Jonas, né? Deus mandou o profeta Jonas ir a Nínive pregar que Nínive seria subvertida. Depois de todo aquele negócio de Jonas querer fugir, no final das contas, Jonas foi, porque os propósitos de Deus não mudam, os desígnios de Deus eles não mudam, Jonas foi. E ao chegar lá, Jonas pregou uma pregação bem rápida assim, né? Bem e de má vontade, que a gente sabe que ele estava, o livro é claro a respeito disso. E aí, o que aconteceu com os ninivitas? Os ninivitas se arrependeram, vestiram panos de saco, se humilharam diante de Deus e se arrependeram. Então, Deus tinha dito que a cidade seria subvertida, mas não o fez. E aí, por quê? Porque a sua atitude, a atitude de Deus, ela mudou diante de uma atitude das pessoas que mudaram também, né? Deus teve a sua atitude, a sua ação mudada diante de uma rota das pessoas que mudaram também. Outro exemplo é quando Deus queria destruir o povo e Moisés intercedeu por ele, pelo povo de Israel. E Moisés fala, né? Se tiver tantos justos, mesmo assim o Senhor vai fazer dessa forma. E aí Moisés intercede e Deus ele muda também a sua ação. Pela intercessão de Moisés, ele escolhe mudar a sua atitude em relação àquele povo. Então, os pontos que são inegociáveis da imutabilidade de Deus são a sua promessa, é o seu caráter, que são os seus atributos, e os seus desígnios, certo? A imutabilidade de Deus não significa que ele não agirá nem ficará indiferente em resposta a uma atitude diferente. Houve uma atitude diferente. Então, a atitude de Deus, ela passa a ser diferente quando o apraz, quando ele deseja fazer dessa forma. Amém? Então, os exemplos que eu citei aí de Moisés, a gente encontra lá em Êxodo 39, do 9 ao 14, que eu citei de Jonas. A gente vê lá em Jonas 3, 4 e o verso 10. E também tem o profeta Isaías, né? 38, Isaías 38, de 1 a 6. Então, Deus é eterno. Deus não tem início nem fim. Lá em Salmos 92, Salmos 92, vai dizer: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Apocalipse 1, 8, diz o seguinte: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Deus, ele não tem início, ele sempre existiu, não tem início nem fim. Deus, o tempo para ele, por ele ser eterno e não ter início e fim, o tempo para Deus é algo diferente do nosso. Lá em Salmos 94, Salmos 90, verso 4, vai dizer: pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi, e como a vigília da noite. Em 2 Pedro também, 2 Pedro 3, 8, vai dizer assim: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Se a chamada terminar, eu coloco outro linkzinho lá para a gente concluir, tá certo? Em razão de Deus ser eterno, sua visão do tempo é
radicalmente diferente da nossa. Deus vê e conhece todos os eventos, passado, presente e futuro, com igual intensidade. Como a gente consegue dimensionar isso? A gente não consegue, porque nós temos início, né? Deus, ele é eterno. E como aquele que criou e governa sobre o tempo, Deus usa o tempo para os seus propósitos. Então, se parece, minhas irmãs, está demorando, não está não. O tempo é do Senhor. Ele tem um tempo determinado, diferente do nosso, e ele tem propósitos que ele cumpre na nossa vida. Que muitas vezes a gente não entende, a gente não consegue ver, a gente olha para frente e pensa, onde vai dar? Mas o Senhor sabe, ele tem um propósito e ele tem o tempo de agir naquilo que a gente está colocando diante dele. Então, não percamos isso da nossa mente e do nosso coração. Nosso Deus é o dono do tempo. Deus, ele é onipresente. Deus é infinito em relação ao espaço. Em Gênesis 1:1, nós vimos isso. Ele não pode ser limitado pelo espaço, porque foi ele que criou o espaço. Então, ele é onipresente. Assim como Deus é ilimitado em relação ao tempo, ele é também infinito em relação ao espaço. Deus está presente em todas as partes do espaço. Jeremias 23. Jeremias 23. Vai dizer: acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijos de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Que Deus tremendo é o nosso Deus. Ninguém esconde nada dele, ninguém se esconde dele. Ele conhece todas as coisas, ele está presente em todo o espaço. Nada nem ninguém pode fugir do olhar de Deus. Salmos 139 vai nos dizer o seguinte. Salmos 139, o verso 7 até o 10, vai dizer o seguinte: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Aí aqui o salmista diz, né? Se eu subo aos céus, lá o Senhor está. Se eu desço ao mais profundo do abismo, o Senhor está lá. Então, aqui depois vocês podem gravar aí. Se tomo a asa da alvorada e me detenho nos confins dos mares, lá o Senhor está. Então, ninguém consegue fugir do olhar de Deus. E Deus, ele é presente para bênção, para punição e para manutenção. O que é isso? Deus, ele é presente para abençoar. Lá em Salmos 16, Salmos 16, 11, diz o seguinte: pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. O Senhor é presente para não deixar na morte a alma, a nossa alma. O Senhor é presente para nos abençoar. O Senhor, ele também é presente para punir. Diferente do que muitas pessoas levantam, o Senhor, ele pune. Ele é presente para punir. Lá em Amós 9, do verso 1 ao 4, diz assim: vi o Senhor que estava em pé junto ao altar e me disse: fere os capitéis e estremecerão os umbrais, e faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles. Matarei a espada até ao último deles, nenhum deles fugirá e nenhum escapará.
Ainda que desçam ao mais profundo abismo, a minha mão os tirará de lá. Se subirem ao céu, de lá os farei descer. Se esconderem no cimo do Carmelo, de lá buscar-lo-ei. E de lá os tirarei. E se dos meus olhos se ocultarem no fundo do mar, de lá darei ordem à serpente, e ela os morderá. Se forem para o cativeiro diante de seus inimigos, ali darei ordem à espada, e ela os matará. Porei os olhos sobre eles para o mal e não para o bem. Terrível coisa é cair nas mãos do Senhor, na ira do Senhor. Então, o Senhor nosso Deus, ele é presente para abençoar, mas ele também é presente para punir. E ele é presente para sustentar. Hebreus 1:3 vai nos dizer assim: ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Jesus, é ele que sustenta, é ele que mantém. O nosso Deus, ele não é apenas o criador do universo, mas ele é o mantenedor de tudo, de todas as coisas. Por quê? Porque se o Senhor deixasse de manter, deixasse de sustentar, o que seria? Se a graça de Deus se apartasse da humanidade, das coisas criadas durante... Não precisa muito, não. Não precisa muito. Que terrível coisa seria. Então, Deus, ele é aquele que sustenta todas as coisas. Ele é aquele que nos sustenta. Deus é espírito. Outro atributo de Deus é que ele é espírito. Ele não é feito de matéria. Em 2 João 4, 2 João, é isso? Não, é João 4. Perdão, não é 2 João, é João 4, 24, vai dizer o seguinte: Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É impossível perceber a existência de Deus por meio dos nossos sentidos. Nós não podemos ver, nós não podemos sentir, nós não podemos tocar. Deus, ele é espírito. Pensar em seu ser nos termos de qualquer outra coisa no universo criado seria uma falsa representação, pois ele é mais excelente do que qualquer outro tipo de existência. Ele nos dotou de espírito com o qual devemos adorá-lo. Né? O Senhor é espírito, nos dotou de espírito, somos únicos na criação do Senhor, feitos à imagem e semelhança do Senhor. Ele nos dotou de espírito para que nesse mesmo espírito nós pudéssemos adorar a ele. Aprove ao Senhor nos formar seres espirituais, à sua semelhança, carregando em nossa natureza um pouco da própria natureza de Deus. Unidos a Deus, somos em espírito, somos um com ele. É isso o que nós vemos lá em Romanos 8,16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Como em espírito com Deus, como um espírito com Deus, seu Santo Espírito dentro de nós testemunha do nosso status como seus filhos adotados, que é o que diz nesse versículo que nós lemos. Quando morremos, se unidos a ele, nosso espírito retornará a Deus, que foi quem nos deu. Eclesiastes 12:7 nos diz isso, a palavra de Deus. Deus é espírito, Deus também, ele, por ser espírito, ele é invisível, ele não pode ser visto. Lá em João 1,18, nós vemos isso. E ninguém jamais será capaz de ver a essência total de Deus.
ou o todo do seu espiritual. Isso aqui são palavras do autor. Na palavra de Deus também nós podemos ver manifestações exteriores de Deus, né? Que vê, né, na palavra de Deus momentos em que Deus se manifesta de forma exterior, de forma visível, mas ali não é o todo de Deus, não é a imagem de Deus em sua completude. Isaías viu ao Senhor, Isaías 6:1, que tem falando, né? Abraão viu ao Senhor, Gênesis 18:1. Jacó viu ao Senhor. Então, são perguntas e já com a resposta antecipada aí. Quem me vê, vê ao Pai. São palavras de Jesus, João 14:9. Então, aqui entra naquela parte que eu falei, que Jesus foi a maior representação de Deus vista, né? Porque é isso que Jesus disse: quem vê a mim, vê ao Pai. Embora ninguém nunca tenha visto a total essência de Deus, o qual é invisível, ele por vezes preferiu mostrar algo de si mesmo às pessoas por meio das coisas criadas e visíveis, especialmente mediante Jesus. Nestes casos e em outros mais, ou seja, em casos na Escritura em que aparece que o anjo do Senhor apareceu, em que a gente olha, a gente lê e pensa, Deus apareceu, né? Mas nesses casos, Deus assumiu uma forma visível por desejar mostrar-se. A vinda de Jesus ao mundo foi a suprema manifestação visível de Deus. Deus, ele é onisciente, ou seja, ele conhece todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. Em 1 João 3:20, 1 João, capítulo 3, verso 20, diz: pois, se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. 1 Coríntios 2, 10, de 10 a 11 vai dizer: mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. O próprio Deus, ele sabe tudo sobre ele e tudo sobre tudo. Todas as coisas ele conhece. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Hebreus 4:13. Assim como conhece completamente a si mesmo, Deus conhece completamente a todas as coisas reais, a todas as coisas concretas e possíveis. O que poderia ser, tudo, Deus tem um pleno conhecimento. Outro atributo de Deus bem impossível, né, da gente compreender, que são atributos que Deus não compartilha conosco. A onisciência. Nós não sabemos de tudo, Deus sabe. Então, por Deus não compartilhar conosco esse atributo de ser onisciente, quando nós refletimos sobre essa onisciência de Deus, a gente não compreende. Né? É maravilhoso demais, como diz a palavra, a grandeza de Deus. Nada surpreende a Deus. Deus não é pego de surpresa. Todas as coisas ele conhece. Ele, do mesmo modo, conhece todos os eventos possíveis que não vão realmente acontecer e acontecimentos que resultariam se outros eventos tivessem resultados diferentes da história. Ou seja, Deus conhece tudo, tanto as coisas reais quanto as coisas possíveis de acontecer se fosse de tal forma. Às vezes a gente
a gente se pega pensando, se fosse daquele jeito ali, né? E se tivesse acontecido isso? Deus conhece. Deus conhece. Os sis, Deus conhece. Deus conhece tudo, todas as coisas. Deus conhece plenamente todos os eventos. Seu conhecimento nunca muda ou aumenta. Desde a eternidade, ele sabe tudo. Deus, ele é sábio. Outro atributo de Deus. Deus é sábio. O único Deus sábio. Romanos 16, 27. Ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Então, Deus é o único Deus sábio. As manifestações da sabedoria de Deus. Em Salmos 104, 24, vai nos dizer que Deus criou todas as coisas pela sua sabedoria. Em Romanos 12, 28, vai nos dizer que Deus mostra a sua sabedoria na vida dos que o amam, agindo em todas as coisas para o bem. E Romanos 8, 28, o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo os seus propósitos. A sabedoria de Deus, ele é sábio para que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Deus concede sabedoria a nós. Então, a sabedoria de Deus, ele é um atributo de Deus que é compartilhado conosco, né? Nós podemos ser sábios também no Senhor. É o que verso 5 diz o seguinte: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Então, a sabedoria de Deus é um atributo que ele compartilha conosco e que a palavra do Senhor nos instrui a pedir essa sabedoria. Quantas vezes nos falta sabedoria? Quantas vezes nós pedimos sabedoria? O Senhor nos concede a porção de sabedoria, né, que nós necessitamos. Nós precisamos pedir, não duvidando, mas crendo que o Senhor, ele nos concede. Porque quando o Senhor nos concede sabedoria, é do agrado do Senhor nos conceder essa sabedoria. Porque com sabedoria, nós glorificamos a Deus. Então, nós precisamos buscar mais e mais a sabedoria do Senhor. É sabedoria e como nós podemos ter um pouco desse atributo de Deus, a sabedoria. A sabedoria que vem de Deus, ela é qualidade de caráter encontrada em um viver que se coloca de uma forma que agrada a Deus. É descoberta por meio da leitura da palavra de Deus e obediência ao que ele ordena. Então, a sabedoria, né, como diz a palavra, é o temor do Senhor, é o princípio do saber. Então, sabedoria é primeiramente temer a Deus, porque quando tememos a Deus, nós vamos buscar fazer aquilo que agrada a Deus. Então, como nós precisamos de sabedoria do Senhor, por isso, como nós precisamos pedir ao Senhor uma porção desse atributo dele que ele derrame sobre as nossas vidas. Tantas coisas acontecem no nosso dia a dia. E quantas vezes olhamos para o céu e pedimos, Senhor, me dá sabedoria. E a nossa oração, o nosso pedido, ele não é vão. Ele é ouvido pelo Senhor e ele é atendido. E o Senhor nos concede a porção de sabedoria que nós precisamos. Nunca participaremos completamente da sabedoria de Deus. Quando Deus nos permitir cumprir mais nós, nunca vamos participar completamente da sabedoria de Deus, porque completamente sábio só o Senhor. Quando Deus nos permitir, compreenderemos as razões pelas quais as coisas acontecem. Caso contrário, não saberemos. Durante esse tempo em que não entendemos, nós precisamos confiar. Amém? Muitas vezes nós vamos pedir ao Senhor sabedoria,
Nós não entendemos o que está acontecendo e o porquê de estar acontecendo, e é nesses momentos que nós precisamos confiar no Senhor, né? Exercitar a nossa fé e a nossa confiança no Senhor. A sabedoria completa pertence somente a Deus. Em Salmos 19, Salmos 19, 7, vai nos dizer: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então, o que Deus nos dá é uma porção da sua sabedoria completa, certo? Precisamos confiar no Senhor, mesmo quando não entendemos, e não nos perder, né? Ou nos mergulhar em nosso próprio entendimento. Nós precisamos confiar tão somente no Senhor. Lá em Provérbios 3, 5 diz isso. Confiarmos no Senhor. Deus é verdadeiro, certo? Seu conhecimento e suas palavras são verdades. Nós vimos aqui no primeiro capítulo sobre a veracidade, né, da Escritura, sobre a Escritura ela ser autoridade, porque é a palavra de Deus, então ela é verdade, que o nosso Deus é verdade, né? Em Jeremias 10, 10, Jeremias capítulo 10, verso 10, nos diz: mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Todo o seu conhecimento e todas as suas palavras são verdadeiras e padrão final da verdade. Este é um outro atributo que o Senhor nosso Deus compartilha conosco, a verdade. Nós podemos viver na verdade, devemos viver na verdade, porque o nosso Deus é o Deus da verdade. A mentira não tem parte com Deus, muito pelo contrário, tem parte com Satanás. Então, nós somos agraciados por esse atributo do Senhor, quando nós buscamos no Senhor, né? E nós nos esforçamos para viver na luz, na verdade do Senhor. Como imitar a veracidade de Deus? Em Colossenses 3, 9, Colossenses capítulo 3, verso 9, vai dizer: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com os seus feitos. A mentira não é própria, não é, de forma alguma, não tem parte com a nova natureza que nós temos em Cristo Jesus. Em parte, podemos imitar a veracidade de Deus quando nos esforçamos para conhecer a Ele e a sua palavra verdadeiramente. E também quando somos fiéis no que dizem e fazemos. Então, tanto nas nossas palavras, quando nós dizemos algo, quando nós fazemos algo, nós precisamos expressar essa veracidade, quanto em buscar por essa verdade na Escritura. Buscar pela verdade de Deus, nós precisamos. Porque se nós não buscamos por essa verdade, facilmente seremos enganados pela mentira do diabo. Deus é fiel em suas palavras, as suas palavras e promessas. Falando Deus, ele cumprirá. Podemos confiar plenamente, porque o nosso Deus, ele é verdadeiro. Amém? Deus é bom. Este aqui é o último tópico que nós vamos ver hoje, tá certo? Deus é bom. Somente Deus é bom. Lucas 18, 19. Vai nos dizer assim: respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Então, Deus, ele é o único bom. Tudo o que Deus é e faz é bom e digno de apreciação. O caráter de Deus e a sua aprovação a tudo que está coerente com seu caráter é o padrão mais elevado de bondade. E nós podemos ver na criação a bondade de Deus e a aprovação da sua bondade em si mesmo, né?
Em todas as coisas que nós vemos da criação, nós vemos a bondade de Deus, o quanto Deus é bom e faz tudo em conformidade com a sua bondade. Lá em Gênesis, no princípio, quando Deus cria todas as coisas, né? A cada final do dia, Deus olha para tudo que criou e ele vê que é bom, né? Viu Deus que era bom. Então, todas as coisas vindo da mão do Senhor são coisas boas, porque Deus, ele mostra do seu ser através das coisas criadas, da sua bondade. Deus é a fonte de toda bondade. Tiago 1, 17. Que vai nos dizer o seguinte: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, é a fonte. O Senhor é a fonte. Nós não conseguimos ser bons. Esse é um atributo que Deus também compartilha conosco, a bondade. Nós podemos e devemos ser bons, mas nós não conseguimos ser bons por nós mesmos. Nós precisamos buscar na fonte, através de Cristo Jesus, né? Porque a palavra é clara em dizer que toda boa dádiva e todo dom perfeito, eles vêm lá do alto. Então, quando nós realizamos algo que é bom, nós o fazemos mediante a graça do Senhor, que nos capacita a sermos bons também. E nós o fazemos não é para que as pessoas olhem para nós e digam: nossa, como Dani é boa, como Carla é boa, né? Fulana é muito boa, olha o que ela fez. Não, nós não temos essa intenção e nem é isso que nós fazemos. Quando nós fazemos algo de bom, é uma boa dádiva que ela vem do alto e ela traz glória a Deus, que é aquele que nos dá esse atributo, aquele que compartilha conosco desse atributo. Ou seja, tudo que nós fizermos, nós precisamos fazer para a glória de Deus, né? Por isso que precisamos sempre refletir a respeito das nossas atitudes. Aquilo que estamos fazendo está trazendo glória a Deus? Ou aquilo que estamos fazendo está fazendo com que as pessoas olhem para nós e digam: eu não quero esse Deus, não. Dessa pessoa, não. Ela está agindo dessa forma. Então, a bondade é um atributo que o Senhor compartilha conosco, que o mérito é todo dele e é a fim de que o nome dele seja glorificado e não o nosso. Amém? Chegamos aqui ao final, por quê? Porque o capítulo 2 ainda traz mais atributos importantíssimos que nós precisaremos refletir sobre eles. E é o que nós vamos fazer no nosso próximo encontro, tá certo? Eu dividi aqui o capítulo 2 em duas partes, porque eu queria passar por todas esses tópicos, que todos eles são importantíssimos e nos ajudam a conhecer mais do caráter de Deus. Então, no próximo encontro, nós vamos ver sobre o amor. Deus é amor, Deus é santo, Deus é justo e correto, Deus é zeloso, Deus manifesta ira contra o pecado, Deus faz o que deseja, Deus é livre, Deus é onipotente, Deus é perfeito, Deus é bendito, Deus é belo e, por fim, Deus é uma unidade. Para finalizarmos com oração, certo? E eu vou estar orando. Então, feche seus olhos, concentre no Senhor. Vamos falar com esse Deus que nós podemos ver aqui um pouquinho da sua grandeza. Senhor nosso Deus, amado Pai, Senhor, como é bom refletir sobre o Senhor. Meu Deus, refletir sobre esses atributos, refletir sobre o teu caráter, refletir sobre a tua grandeza, compreender passagens bíblicas, refletir na tua palavra, Senhor, como é bom. Que privilégio o Senhor nos dá em podermos fazer isso, mesmo estando distantes uma da outra, mas podermos nos debruçar na tua palavra e no conhecimento do Senhor. Meu Deus, o Senhor, como foi colocado aqui o louvor, é soberano. E a tua grandeza, Senhor, é de forma que não podemos mensurar.
e diante de Ti nós nos colocamos, reconhecendo a nossa pequenez, reconhecendo o quanto necessitamos do Senhor. E quero, meu Deus, Te agradecer por esse momento e Te pedir, Senhor, que dia após dia, na minha vida e na vida das minhas irmãs, o Senhor se revele mais e mais. Que possamos, meu Deus, Te conhecer, prosseguir em Te conhecer, como manda a Tua palavra. E que possamos, esse conhecimento, trazer glória ao Teu nome, porque esse é o sentido das nossas vidas, como aqui nós vimos também, Senhor. Que na Tua misericórdia, Senhor, o Senhor se revele dia após dia a nós. E que nas dificuldades que venhamos a passar, meu Deus, nós possamos sempre olhar para Ti e não para as dificuldades. Olhar para o Senhor, que é tão grande, que é tão perfeito, e não para as circunstâncias, meu Deus. Nos capacita, Senhor, nos fortalece, enche-nos com Teu Santo Espírito e nos ajuda nessa caminhada, Senhor, a glorificar a Ti, Pai. Abençoa-nos nessa noite, que possamos ter uma noite de paz e que a mensagem da Tua palavra, Senhor, que a Tua palavra, meu Deus, ela venha alcançar outros corações e venha firmar também a fé de outras pessoas que possam ver futuramente o material que tem sido compartilhado, Pai. Assim, meu Deus, nós Te oramos, Te louvamos, Te bendizemos, em nome de Jesus. Amém.